assunto será o divórcio. Você sabe me dizer quanto dura em média um casamento no Brasil? E por que as pessoas se divorciam tanto? Se você está num processo de separação ou conhece alguém nessa situação, que tal refletir com a gente sobre a possibilidade do auxílio de um profissional para te ajudar nesse momento tão delicado? Quem não conhece os famosos votos de casamento? Na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Pois é, segundo o IBGE, esses votos não estão valendo muito, não. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que os brasileiros nunca se divorciaram tanto como agora. Para alguns especialistas, a nova legislação que facilita a oficialização do fim dos relacionamentos. E você sabe qual que é a média do tempo de casamento, de acordo com a pesquisa? 15 anos. E a idade média em que os homens e mulheres brasileiros se separam é de 43 anos para eles e 40 anos para elas. Para entender melhor desse assunto, entender o que está acontecendo, o psicólogo Márcio Bassi já está aqui com a gente. Márcio, muito boa tarde. Tem como a gente explicar como que funciona essas estatísticas? Será que pode dizer que é a crise da meia-idade? Podemos até apontar isso, né? E antes até de dar prosseguimento, obrigado por ter me convidado novamente, prazer estar aqui. O prazer é nosso. E é interessante isso que você apontou, que realmente essa crise conjugal, ela surge, explode. Um período assim, onde realmente as pessoas param nesse momento da vida, começam a refletir as conquistas, as escolhas, né, refletir a caminhada que ela teve e muitas vezes num ato de viver os últimos tempos da vida, ela toma algumas atitudes pensadas algumas vezes e impensadas outras vezes, que muitas vezes desembocam no chamado divórcio ou separação. Mas, afinal, quais são os verdadeiros motivos, os reais motivos do divórcio? O que chega mais ou menos até você, assim, que sempre vem mais? Se a gente for pensar a nível de legislação, seria o último ponto, né? Tá. A separação em si. Mas essa pergunta é legal porque nos faz pensar que não é o resultado em si que interessa, é o início do processo. Sim. É a escolha, Boa. né? Muitas vezes a pessoa escolhe mediante os referenciais paternos que ela tem, faz uma projeção. Até interessante pontuar aqui, uma mulher se casa com um homem, só que no fundo, utilizando Freud, ela tenta se casar com o pai. Eita, né? porque aquela é a referência dela. É a referência dela. Um homem muitas vezes casa, só que ele não está casando com a mulher em si, a mulher real. Ele casa com uma mulher imaginária, ideal, que é construída muitas vezes nos relacionamentos afetivos que ele tem, né? E é interessante que essas construções, elas vão se desconstruindo com o passar dos anos. E nós a convivência. acabamos nos deparando com o real. E o real nos assusta. Principalmente quando essa construção tem essas deficiências, né? Que acabam desembocando num relacionamento disfuncional. Aí vem a infidelidade, a falta de paciência, essa desconstrução leva a isso também? Eu acho que antes da infidelidade, de impaciência, vem a questão da imaturidade. Que querendo ou não, as pessoas... Vamos pegar um casal novo. Sim. Eles se casam 20 anos, 18 anos, muitos sonhos, muitos projetos, né? Muitas expectativas, mas o que acontece? 3 anos, 4 anos, o homem muitas vezes quer subir na vida profissional, ele começa a fazer outros planos para a sua vida. A mulher que tinha um sonho alinhado com aquele jovem no início, ela começa a ter outros sonhos, ser mãe, ter filhos. Verdade. E aí, decorrer dos anos, o que acontece com esse casal jovem, que é muito natural? Vão se distanciando, a maturidade de um e de outro não é mais a mesma. Um tem uma percepção mais voltada para o social, mais voltada para conquistas, e o outro uma percepção mais familiar, né? São fatos que, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, vão distanciando o casal na caminhada. Verdade. E vão esfriando essa relação terapêutica que o casal tem, que é o quê? O convívio, que é a intimidade, que é a questão do cuidado terapêutico, que é o quê? Aquele momento que o outro vai ser suporte daquele que está sofrendo.
E quando isso vai se perdendo, quando essa relação vai esfriando nessa cumplicidade, querendo ou não, se mostra aí uma disfunção latente, né? A gente tem como saber qual é o ponto exato para se optar em terminar a relação? A partir desse momento que você dá uma esfriada, você pensa assim, eu acho que não acontece mais, não vai dar mais certo, melhor acabar. Chega, não quero mais o meu casamento. Tem um ponto exato que a gente sabe que... Aliás, tem um limite que a gente sabe que pode ir? Essa é uma questão muito pessoal. Fica difícil responder de forma tão genérica assim. O problema será que vale a pena uma separação? Boa. Porque muitas vezes as pessoas separam, tem casos que as pessoas separam, e ali algum tempo volta com o cônjuge. Verdade. É um negócio meio... de você parar e pensar o que levou aquela pessoa naquele momento a pedir o divórcio e depois o que levou essa mesma pessoa a reatar esse relacionamento. Ou então ela busca um terceiro, um segundo relacionamento e aí ela vem com o seguinte discurso: poxa vida, se eu soubesse que era assim, não teria me separado do primeiro. Então fica a pergunta, será que realmente o divórcio é uma opção válida? Tem casos que por causa da construção que é feita, né? Relacionamento, por exemplo, com violência, com abuso, onde há violência, agressão física, agressão emocional, onde o cônjuge é colocado numa situação de risco. Creio que aí é interessante essa reflexão. Será que vale a pena esse investimento? Será que vale a pena continuar? Agora, caso contrário, a pergunta tem que ser feita de um outro sentido. Por que não investir? Por que não continuar? Afinal de contas, se eles se uniram em um determinado momento, tinha algumas coisas em comum ali, mesmo que sejam coisas que se perderam, mas vale a pena, de repente, tentar a reconstrução. Márcio, nos casos, por exemplo, mais traumatizantes, como que a gente pode tentar recuperar a paz interior depois de uma separação difícil, como, por exemplo, a violência? Porque parece que não vai ter volta. Eu nunca mais vou conseguir encontrar outra pessoa, ou fica, às vezes, com medo de se relacionar com outra pessoa e sofrer aquele abuso. Tem como? Tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeito. Separação por meio de violência, eu até vou colocar outro adendo aqui, traição, né? O que acontece? É bom pensarmos, a pessoa quando separa, ela traz uma crise existencial. Sim. Porque é um luto, ela morreu um sonho, morreu um relacionamento, morreu algo que foi investido de maneira tão consistente durante anos. Ela entra em crise. Ela tem que ter um período para elaborar esse luto, elaborar essa perda. Muitos entram em depressão e muitos fazem uma busca desenfreada por um outro relacionamento para suprir essa carência interna dela. Esse é um momento ideal para essa reconstrução? Não é, porque ela vai muitas vezes projetar nesse novo relacionamento talvez frustrações, crises que ela teve no primeiro. E aí não vai ser um relacionamento tão bem construído. Por isso que tem pessoas que têm o 5º, 6º, 7º, 8º casamento, por aí vai. Gente, hoje em dia está muito comum isso. Então ela coloca no outro que ela gostaria que realmente tivesse. E ela nunca vai encontrar o marido ou a esposa real porque ela está procurando só o ideal. E o ideal não existe. Será que é por causa disso que os casamentos ultimamente não dão certo? Porque a gente quer encontrar aquilo que a gente quer. A gente só quer as qualidades do nosso companheiro, mas a gente não quer os defeitos, não sabe lidar com os defeitos. Esse pode ser um dos motivos também? Sim, a dificuldade da pessoa em lidar com questões de frustração. Essa sociedade que nós vivemos hoje, ela não está preparada para as frustrações. Toda frustração tem que ser amenizada. Verdade. É interessante quando as pessoas vão no consultório, né? Elas trazem muitas vezes um certo pensamento geral que é o seguinte: vou lá para parar de chorar. Sim. Mas o chorar faz parte da nossa constituição. Ele alivia até a parte cardiológica, o choro. Então é algo muito legal. Nós temos que passar por esses momentos de sofrimento. Para quê? Para dar possibilidades de reconstruções internas.
E hoje em dia, quando a gente olha a sociedade, também tem um agravante externo à família, que é o quê? Há uma propaganda muito grande que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre, é incrível isso. Então, de repente, acabar com uma relação que não está muito bem estruturada para procurar uma nova, essa seria a saída. Mas será que é mesmo? Né? Muitas vezes a pessoa sai de uma relação que poderia ser trabalhada, elaborada, mas não há esse movimento porque ela tem um pensamento social que é criado coletivamente, que a melhor coisa que tem que fazer é separar e conseguir outra pessoa. Você sabia que eu fico preocupada em relação aos adolescentes, principalmente as crianças também dessa nova geração, que elas ficam frustradas muito fácil por simples bobeiras, às vezes, simples casos, e ficam ansiosas. Sim. Como que elas vão conseguir se relacionar quando forem adultas, se não conseguem nem dar conta do sentimento agora? Não o vão. acompanhamento psicológico seria ideal, né? Para a criança, desde criança, conseguir desenvolver esse sentimento da melhor forma possível. Vamos pegar uma ponto aí, Jéssica. Será que seria ideal para a criança ou para os pais? Ó, na minha humilde opinião, acho que para os dois. Para ela dois, conseguir sim. evoluir e os pais também entenderem a situação ali Que do que ela está querendo ou passando. não, a criança ela está no momento em que ela já não está preparada para sofrer frustração. Mas por outro, ela traz um reflexo da família nuclear em que a Perfeito. família não está preparada para enfrentar frustrações. Então tem que ver esse preparo, né? Esse triângulo tem que ser reconstruído corretamente. Porque os filhos de hoje, com certeza, vão repetir as mesmas práticas comportamentais e até emocionais, cognitivas dos pais. Verdade. E muitas vezes são os mesmos acertos ou os mesmos erros. Isso é verdade. A gente está falando de criança, adolescente, também tem essa situação. Numa separação, às vezes as pessoas ficam com dó, com receio da mãe ou do pai. Ai, coitado da mulher, coitado do homem, coitado dela que foi traída, ou ao contrário. Mas no final das contas, quem acaba sofrendo mais e pode até criar um trauma é a própria criança, é o próprio adolescente, não é mesmo? Tem uma pesquisa que aponta o seguinte: crianças de até 3 anos, elas têm muito medo quando os pais se separam, têm dificuldade em se controlar à noite e até urinam na sua própria cama. Olha só. De 5 a 8 anos, tem baixo rendimento escolar, tristeza. De 8 a 12, geralmente já começam a explicitar alguns movimentos de solidão, inferioridade. E de 12 para cima, sentimentos de raiva. Olha. Então a gente vê que realmente os filhos do divórcio são crianças que já nascem problemáticas. Quer dizer, nascem não, elas podem se tornar, né? não que sejam, podem se tornar problemáticas. Não por uma questão delas, mas da estrutura familiar em que elas vivem. É bacana quando a gente olha a família, essa questão da construção, do cuidado da criança e do pai, dos pais em relação às crianças, é algo tão simples de se fazer. Quando a criança vê nos pais relacionamento afetivo bom, né, amor, carinho, ela já começa a crescer de uma forma estruturada, tendo condições do quê? De suportar essa diversidade, porque ela sabe que tem um lugar onde ela pode procurar abrigo. Agora, um lar onde os pais estão juntos, mas porém já estão separados, não deixa de ser um divórcio que traz muita disfunção a essas futuros cidadãos. Márcio, o que eu sempre ouço falar, principalmente de algumas amigas, se eu for traído um dia, nunca mais, não quero mais saber. Você acha que é possível superar a infidelidade a favor da recuperação do casamento, do relacionamento? Tem uma palavra que aponta no dicionário que é muito legal. Muitas vezes a gente não utiliza, né, sociedade em geral. Chama perdão. Perdão. Isso traz a conotação para nós que o quê? Que o outro é como nós, né? Ele falha, ele erra, ele tem os acertos, tem os erros, e que muitas vezes esses erros são semelhantes, parecidos com nossos, machucam,
nos trazem tristeza, dor. E quando nós fazemos um movimento de perdão pelo erro do outro, também podemos receber o perdão do outro. E sim, é possível perdoar a infidelidade, mas isso depende muito da estrutura do casal nesse perdão, nesse movimento de perdão. Esse movimento muitas vezes não aparece sozinho, espontaneamente. Deveria, mas não aparece. Sim. Muitas vezes ele precisa de ajuda profissional, ajuda familiar, ajuda de amigos, para que a família possa superar esses momentos de trauma. Até porque o que eu já ouvi muito também, principalmente de muitas mulheres, no caso homens também, que eu acho que a mulher ainda aceita mais a traição do que o homem. O homem, na minha opinião, não aceita tanto quanto a mulher. Mas eu acho que no caso, tudo bem. Eu perdoei ele me traiu, mas eu perdoei. Mas aí ele vai sair para trabalhar, ela já fica desconfiada. Então não perdoou de coração, né? Não perdoou de verdade. Ela fala assim, eu voltei com ele porque eu perdoei, mas aquela desconfiança gera só briga, só desgaste, tanto emocional quanto físico. Então como voltar a confiar? Você perdoa voltando a confiar. É assim que funciona? Tem uma frase que eu li, que achei muito legal a sacada do autor, que diz o seguinte: perdoar é amar outra vez. Achei muito legal essa sacada. Gostei. E como é que é? Perdoar é amar outra vez. Amar outra vez. E o amor em si, ele traz sofrimento. Vamos pensar em filho. Quando o filho está doente, a gente sofre junto. Mas quando o cônjuge, né, nos trai, a gente fica com dor, com aquele sofrimento. Como é que isso pode ser trabalhado? Tem que ter um movimento do outro que traiu em conquistar novamente a confiança. É uma conquista. A confiança se perdeu no meio da trajetória, houve um movimento de perdoar, de amar novamente, mas por outro lado, o que fez a ação, ele tem que se mostrar por que está ali. Que ele quer realmente manter o casamento, que ele quer reconstruir, fazer pontes. Nós somos muito bons em construirmos pontes para chegar em algum lugar, né? Só que essas pontes têm que ter manutenção. Se não houver essa manutenção, ela pode ruir, se destruir. Casamento é algo mais ou menos assim. Tem que ter a ponte até o outro, uma via de mão dupla, né? Vem e vai, mas por outro lado, tem que ter a manutenção. Carinho, confiança, afeto, compartilhamento, cumplicidade, para que haja completude, para que o outro não precise procurar fora aquilo que ele poderia ter na sua própria casa. Eu sou a favor desse tipo de relacionamento, mas eu já vi em muitos casos, principalmente na televisão, de pessoas que quando se divorciam, comemoram. Às vezes fazem um álbum de fotos, às vezes vão pular de paraquedas, escrito eu me divorciei, estou feliz, não estou triste, não estou em depressão. Como que você enxerga essa relação das pessoas que comemoram o divórcio? Será que estão realmente tão felizes assim? Porque para você exteriorizar de uma forma tão gritante, né? Olha, eu estou divorciado, estou muito feliz, estou satisfeito, estou realizado. Será que há essa necessidade real para a pessoa fazer isso? Ou será que há mais uma fuga para ela dizer, olha, está sendo difícil, está ruim, mas eu estou tentando sobreviver? São movimentos que a gente tem que parar para tentar examinar nas entrelinhas, porque querendo ou não, o ser humano, ele procura companhia. Teve um fato que eu vi essa semana, não sei se você deve ter visto também, Jéssica, uma mulher que se casou consigo mesma. Eu vi, claro que eu vi. Achei muito interessante, porque ela falou que não sentiu falta do noivo, mas parou para pensar que o movimento que ela faz nesse casamento é para tentar alcançar uma completude, né? A realização de uma fase da vida que ela tem necessidade. Se não tem necessidade, por que fez? Isso é verdade. Se eu não sinto falta de um, para que eu vou me casar comigo mesmo? É Não tanto há amor necessidade. próprio assim? Não é questão de amor próprio, é questão dela querer se refazer ali, né? Sim. Às vezes de uma vontade antiga. Às vezes todas as mulheres da família dela casaram, então ela também quer ter um casamento. E por aí vai. Nossa, dá pra gente refletir muito sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você aí de casa quer que eu continue, mas infelizmente eu vou ter que ir para o intervalo. Márcio, eu já te agradeço desde já por sua participação. Volte sempre, porque esse e outros assuntos de relacionamento, comportamento, a gente sabe que é importante. E claro,
Toda vez que você perceber que tá difícil superar alguma coisa sozinho, não consegue conversar com ninguém, procure um psicólogo, um psicanalista. Ele pode te ajudar a enfrentar esse caminho, não sozinho, né? Não só enfrentar, mas a reconstruir. Reconstruir. Seja no divórcio, seja no casamento. Acho que os passos que tem que ser dado pela pessoa, ela precisa ser bem estruturada. E muitas vezes com aquela emoção, a flor da pele, ela está propensa, muitas vezes, a errar o caminho. Então, a psicologia pode ajudar muito nessa reconstrução de pontes. Ah, eu adoro, gente. Eu sou suspeita porque eu adoro terapia. Para quem ficou interessado, quer saber mais sobre esse assunto, discutir mais, quer ajuda também do Márcio, psicólogo.marciobassi@gmail.com. Escreve para ele que ele te responde. Ou através do telefone 0 operadora 11 95369 4386. O Facebook, psicólogo, Márcio Bassi. Márcio, muito obrigada por sua participação.